Senhor, amém? Vamos iniciar este culto de adoração ao nosso Deus, iniciando do nosso cenário o número 21, Deus de Abraão. Ao Deus de Abraão louvar, do vasto céu, Senhor, eterno e poderoso Pai e Deus de amor. Augusto Jeová, que de terra e céu criou, minha alma o nome exaltará, o grande eu sou. Ao Deus de Abraão louvar, expor mandado ser, minha alma deixa a terra e vá gozar no céu. O mundo desprezei, seu lucro e seu louvor, e Deus por meu quinhão tomei, teu protetor. Meu guia Deus será, seu infinito amor, feliz em tudo me fará por onde eu for. Tomou-me pela mão, nas trevas me deu luz, e dá-me eterna salvação por meu Jesus. Meu Deus por si jurou, eu nele confiei, e para o céu que preparou eu subirei. Sua face eu hei de ver, confiando em seu amor, e para sempre engrandecer meu Redentor. Amém. Saúde os irmãos com a graça e a paz. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria de convidar a igreja a ficar de pé para nós fazermos a oração ao Senhor, dando continuidade ao culto solene nesta noite. Pai amado, santo e misericordioso Deus, graças te damos, Senhor, por mais este dia que o Senhor nos concedeu. Muito obrigado, Jesus, pelos livramentos, pelo teu cuidado, por cada bênção, Senhor, alcançada nas nossas vidas, mediante a tua graça, o teu amor. Pai santo e maravilhoso, nos ajuda, Senhor, nesta noite, a te adorar em espírito e em verdade. Recebe, Senhor, esse culto como aroma suave diante das tuas narinas. Nós oramos no nome bendito de Jesus. Amém. Podeis sentar, meus amados irmãos. Gostaria de convidar os irmãos para abrir a palavra de Deus na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 8 e 9, que diz assim a Sagrada Escritura: se dissermos que não temos pecados nenhum, e nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Meus irmãos, imaginem
na sua casa, ou você já viu na casa de alguém, um quarto aonde vai se colocando aquelas coisas sem utilidades. E vai colocando resto de tinta, vai colocando sacola, vai colocando um restinho de cerâmica, vai colocando coisas ali que daqui a pouco você esquece o que está naquele quarto. Já é uma pilha de entulho, cheia de mofo, mau cheiro, e você não consegue ver porque talvez aquele quarto não tenha luz. Mas de repente você instala uma luz, acende a luz e vê tudo que está naquele quarto. Assim é nossa vida. Sem Jesus, irmãos, nós estamos em trevas. Não conseguimos ver aquilo que está nos impedindo na caminhada, os entulhos da nossa vida. E Jesus é a luz do mundo. E Jesus mostra aquilo que devemos confessar diante dele e abandonar. Assim são os nossos pecados, que é como um entulho na nossa vida, impedindo que a gente tenha uma caminhada saudável. E agora é o momento de nós orarmos ao Senhor, confessando a Ele os nossos pecados, dando nome, pecado tem nome, dando nome aos nossos pecados, confessando e pedindo força a Ele para os abandonar. Amém? Então, nesse momento, curve sua cabeça, confesse seus pecados ao Senhor, peça força a Ele para abandoná-los. E após essa oração, eu peço ao irmão Eliabe, após alguns minutos, para que ele faça uma oração audível, em voz alta, para que todos possam escutar, agradecendo a Deus pelo sangue vertido de Jesus na cruz para nos perdoar. Amém. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que encobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. E que diminua eu,
para que tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta e tua presença é meu prazer. E como serafins que encobre o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim, e que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta e tua presença é meu prazer. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta e tua presença é meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é meu prazer. Amém. Amém, meus irmãos. Gostaria de convidar os irmãos para abrir a palavra de Deus mais uma vez no Salmo 95. Salmos 95, vamos fazer uma leitura com a participação da igreja. Os irmãos que foram encontrando, vamos ficar de pé. Vou começar lendo os versículos ímpares e os irmãos vão ler os versículos pares. Amém? Salmo 95 diz assim: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graça, vitoriemos-o com salmos. Porque o Senhor é o Deus supremo, é o grande Rei, acima de todos os deuses. Suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, joelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós povo do seu pasto, e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvides a sua voz, Não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá no deserto. quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante em terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração, e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Todos, versículo 11. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Podeis assentar, meus amados irmãos. Nesse momento, a irmã Lidiane tem a oportunidade de louvar 2 cânticos. E os irmãos, no segundo cântico, têm a oportunidade de depositar no gasofilácio
os dízimos e as ofertas ao Senhor. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos louvar ao Senhor Jesus essa noite. Quando eu olho para os meus projetos, eu confesso, fica tão difícil acreditar. Quando eu olho para suas promessas, acredito vai valer a pena esperar. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade, não vou viver uma parte, por completo Ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade, não vou viver uma parte, por completo Ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Meu Deus não falha, não, eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Meu Deus não falha, não, eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Vamos louvar o hino do nosso inário, número 107. Ao pé da cruz.
enquanto os irmãos entregam suas ofertas, vamos adorando o nome do Senhor Jesus. Cento e sete ao pé da cruz. Quero estar ao pé da cruz, que tão rica fonte corre franca, salutar, de Sião no monte. Se na cruz, sempre me glorio, e por fim descansarei, salvo além do rio. A temer ao pé da cruz, graça, amor achou-me, matutina estrela ali, raios seus mandou-me. Sim, vamos louvar o Senhor. Sim, sempre vim, e por fim descansarei, salvo além do rio. Nessa cruz desejo aqui sempre recordar-me dela, sombra, Salvador, queiras abrigar-me. Se na cruz, sempre me glorio, e por fim descansarei, salvo além do rio. Junto à cruz ardendo em fé, sem temor vigio, firme até a pátria ver, santa além do rio. Se na cruz, sempre me glorio, e por fim descansarei, salvo além do rio. Se na cruz, sempre me glorio, e por fim descansarei, salvo além do rio. Nesse momento, gostaria de convidar as crianças, como também as professoras. Nosso irmão José estará orando, apresentando a Deus essas crianças, como também as professoras, e agradecendo a Deus pelas ofertas, os dízimos depositados no gasofilácio.
Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Motivo de alegria, meus irmãos, nós estamos aqui para juntos cultuarmos o nome do Senhor. Grato a Deus por todas as bênçãos que Ele tem derramado na vida do seu povo, na vida dessa congregação, no nosso sertão, através das chuvas que Deus tem mandado. E a gente sabe, irmão, que a chuva é como a salvação, né? Só Deus pode mandar, só Deus pode salvar. Não tem, isso aí não está no controle do homem, né? A humanidade já quis várias vezes produzir chuva ou até mesmo querer ser salvo pela seu mérito, mas é uma obra de Deus, amém? E eu gostaria de trazer os avisos. Quarta-feira, culto de oração e ensino, tem sido uma bênção. Peço que os irmãos continuem orando pelos adolescentes, para que eles continuem, né, no caminho do Senhor. Também os pais tragam, né, incentivo, para que venham com eles, para que eles ouçam a palavra do Senhor, e os irmãos também venham para aprender. Domingo, às 6 horas da noite, culto de louvor e adoração ao Senhor. Então, estamos aqui mais uma vez, se Deus quiser. Se Jesus voltar daqui para lá, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Ontem foi uma bênção o evangelismo, né? Os irmãos, com a ajuda da UPH, também vieram os irmãos lá, e a gente passou por aqui, foi nesses bairros do Serrote Branco, e foi uma bênção, falando desse Deus tão maravilhoso. Amém? Convido para abrir a palavra de Deus em Mateus 26, do versículo 6 ao versículo 13. Vamos meditar nessa passagem da palavra do Senhor Jesus Cristo. Mateus 26, do versículo 6 ao versículo 13. Jesus ungido em Betânia. Diz assim: Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo, pois, indignaram-se os discípulos e disseram: para que este desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disto, disse-lhes: Por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois, derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado este evangelho, e onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, por estar aqui nessa noite, para juntos poder adorar e bendizer o nome do Senhor. Reconhecendo que somos pecador miserável, Pai. Indignos, Senhor, de estar aqui, mas pela tua misericórdia, a tua graça, quem nos alcançou, pela tua obra redentora na cruz, Pai. Ó Senhor, muito obrigado. Obrigado por cada um que aqui tem chegado. Fala conosco, Senhor, através da tua palavra. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Nós precisamos, nós necessitamos, Senhor, ouvir a tua voz. Fala conosco, salva vidas para a glória do teu nome. Amém. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler em Mateus 26, para os irmãos entenderem o contexto, no capítulo 26 de Mateus, começa falando acerca do plano para tirar a vida de Jesus. No versículo 3,
No começo do capítulo, na verdade, Jesus já acaba dizendo aos seus discípulos que dali a 2 dias iria ser celebrado a Páscoa e Jesus seria entregue para ser crucificado. Jesus já adianta. E nós vemos às vezes que os discípulos parece que meio não estavam acreditando ou pensando que aquilo fosse acontecer. Mas Jesus já tinha avisado. Do versículo 3 ao 5, os principais dos sacerdotes, juntamente com os anciãos e o povo, já se reúnem com Caifás, o sumo sacerdote, para decidirem prender Jesus à traição e matá-lo. Alguns diziam ou pediam que aquilo não fosse feito durante a festa para não haver tumulto. Mas os irmãos já sabem que foi feito e como foi feito a crucificação de Jesus. Após essa introdução, Mateus passa a escrever o jantar em Betânia, ou a ceia em Betânia, que João vai dizer assim, na casa de um homem leproso chamado Simão. Provavelmente aqui ele já não era mais leproso, porque se o fosse, não teriam recebendo os judeus na sua casa. Provavelmente Simão foi curado por Jesus de uma lepra, e então ofertou aquele momento para honrar o nome santo do Senhor Jesus, agradecer talvez o que o Senhor tinha feito por ele. O fato é, meus irmãos, que nós, enquanto humanidade, enquanto ser humano, reagimos a Jesus, ou a Jesus Cristo, ou a sua palavra, apenas de 2 maneiras. Ou crendo, se convertendo, honrando, louvando, ou rejeitando, ou negando, ou traindo, ou se afastando, se revoltando contra a palavra do Senhor, contra o nome santo de Jesus. Quando Jesus é pregado, quando Jesus é proclamado o seu evangelho, só existem essas 2 reações no ser humano. Podendo dizer assim, que não existe essa distinção que as pessoas tentam fazer de cor, dizendo se é homem, se é mulher, se é branco, se é preto, se é rico, se é pobre. Não existe isso para a Bíblia, para Deus. Diante de Deus, a humanidade é dividida entre os que creem e os que não creem. Entre os que aceitam, compreendem a palavra, seguem Jesus, e aqueles que rejeitam, se revoltam, não querem saber do Mestre. Mas quando Jesus é pregado, sempre vai acontecer essas 2 reações, ou crer ou rejeitá-lo. E ali estava Simão o leproso, que decide ofertar aquele momento para agradecer, louvar, honrar o Senhor Jesus Cristo. João registra que lá também estava Marta servindo, Lázaro sentado à mesa e Maria, irmã deles. Lázaro, os irmãos sabem que Jesus o ressuscitou dos mortos, e era um milagre vivo, ao ponto de eles decidirem em algum momento, os homens, matar Lázaro. Porque quando as pessoas vinham até Betânia, ou vinham até Jesus e via Lázaro, cria nos milagres do Senhor, cria em Jesus, e eles já estavam também tentando programar a morte de Lázaro. Veja que as 2 reações, ou crê ou rejeita. E quando rejeita, tenta fazer de tudo contra o Senhor. E aí, meus irmãos, estando aquele momento, esse texto que nós lemos traz menção ao momento em que Maria chega com o unguento, e essa Maria aqui não é a mãe de Jesus, é a irmã de Marta,
e de Lázaro, e chega com um unguento que era um perfume caríssimo, e o de bálsamo, e derrama sobre a cabeça de Jesus enquanto Jesus estava na mesa, naquele momento. Demonstrando algumas coisas, irmão, importantes para nós, que traz a nossa reflexão e lições para a nossa vida. Primeiro, Maria oferta ali o melhor para o Senhor. O melhor que ela tinha. O melhor que ela poderia dar. O texto vai deixar claro sobre isso. Na casa de Simão, onde estavam ali, além de Simão, Lázaro, Marta, Maria, que estavam também os discípulos de Jesus e o Senhor que ali se encontrava. Já tinha se decidido matar o Senhor, né? Eles já estavam tramando. Logo após essa passagem, Judas vai vender, né, trair Jesus. E o texto deixa claro que quando Maria se aproxima e derrama esse unguento, esse bálsamo precioso, no versículo 7, há uma inquietação dos discípulos, na verdade, uma indignação. Eles ficam indignados e ao ponto de dizer: para que este desperdício? E não era os incrédulos, viu, irmão? Eram os discípulos. Aqueles que estavam com Jesus, diz que era um desperdício o unguento que Maria estava derramando sobre o mestre. O que para eles era um desperdício, Jesus interpreta como o seu corpo que estava sendo ungido para o seu sepultamento. Os irmãos se lembram que o capítulo no início diz que Jesus avisou a eles que com 2 dias ia ser entregue para ser crucificado. E lá Jesus então a reafirma quando Maria estava derramando unguento, dizendo que ela estava ungindo o seu corpo para o seu sepultamento. Ela trouxe, meus irmãos, um vaso de alabastro cheio de perfume precioso ou preciosíssimo de nardo puro. Segundo os estudiosos, era contendo cerca de 1 libra de perfume, que era como se fosse meio litro. Quebrou sobre o Senhor Jesus Cristo. Quando ela quebra esse unguento e coloca sobre ele, se os irmãos for ver, se você quebrar um vidro desse, vai sair tudo que tem de dentro. Se você quiser só pingar, você vai só apertar aqui que sai um pouquinho. Ou seja, ela quis derramar todo o conteúdo sobre Jesus. Ela deu tudo o que tinha. O vaso, a Bíblia registra que era cerca de avaliado em 300 denários. O que representa, meus irmãos, um serviço de Maria que ela cumpriu acerca de um salário de um trabalhador durante 1 ano. Que provavelmente ela tinha guardado esse dinheirinho ou ir juntando nesse vaso de alabastro, esperando o dia do seu casamento, que ela ia se preparar para as núpcias. Mas ela pegou o que tinha e despejou sobre o mestre. Ela fez o seu melhor. E aqui, meus irmãos, já começa para nós um constrangimento. Porque nós vivemos dias, está tudo muito corrido. E está na minha vida, eu acredito que é na vida dos irmãos também. E eu fiquei me interrogando por essa palavra, o que é que eu tenho feito para Jesus? Diante do que o Senhor já fez para a gente, irmãos, e faz todo dia, primeiro a salvação. Nenhum de nós que estamos aqui, pecadores e ruins, o quanto que a gente tinha condição de ser salvo. Nenhum de nós.
Já começa daí. Jesus vem, toma o nosso formato enquanto homem, mas sem pecado, morre na cruz, é crucificado, traído, cuspido, afligido, em nosso lugar, para comprar para nós uma salvação que nenhum de nós poderia comprar. Como se não bastasse, ele fez com que este evangelho chegasse a mim e a você, nos convencendo, nos convertendo de que essa palavra é a verdade que liberta. E isso é muita coisa, porque essa hora tem muitas pessoas no mundo que não creem, não foram libertos, não compreenderam essa palavra, e estão vivendo, caminhando para o inferno, sem nem discernir um palmo na sua frente. E Jesus abriu o nosso entendimento, como o irmão Francisco disse, como uma luz, clareou o nosso caminho através da sua palavra, do seu evangelho, permitindo que este evangelho chegasse aqui no Brasil, aqui em Caicó, aqui em cada um de nós que aqui estão. Além disso, Jesus todos os dias cuida de nós, no nosso dia a dia, no deitar, no levantar. E como diz o cântico 270, eles morri na cruz por ti, foi para te salvar. Que fazes tu por mim? Maria derramou tudo que ela tinha sobre a cabeça de Jesus. E eu, o que é que eu estou fazendo para Jesus? O que é que eu estou dando para Jesus? Será que eu estou dando o meu melhor, ou a sobra, ou o resto, ou nada? Meus irmãos, Maria deu, ofertando de uma forma sacrificial, o salário do seu ano todinho. Ela era humilde, né, que era da aldeia de Betânia, de uma família também humilde, morava numa aldeia pequena, comprou grama a grama certamente daquilo dali, daquele unguento, e ela, era o que ela talvez tivesse esperado pela sua vida para a noite de núpcia, ela despejou sobre Jesus. Ela colocou a serviço de Jesus, preparando o corpo de Jesus para a crucificação. E fez de uma forma sacrificial, porque foi um sacrifício que ela certamente ofertou ao Senhor. Isso é interessante, irmãos, porque quando os discípulos veem aquilo dali, eles se revoltam, eles ficam indignados, dizendo para nós, irmãos, que quando a gente faz alguma coisa para o Senhor, a gente não pode esperar aplausos, nem reconhecimento, quando nós estamos dando algo ao Senhor, principalmente se for o nosso melhor. Enquanto Maria estava dando o melhor, o que é que os discípulos fizeram? Se indignaram. Em Marcos 14, 4, que diz dessa mesma passagem, eles dizem ainda que murmuravam contra ela, no versículo 5, e que molestavam ela, ao ponto de Jesus mandar parar. Jesus diz, parem de molestá-la, ou de dizer alguma coisa, ou de, em outras palavras, esculhambar, dizer as coisas, querer mexer com ela, deixa ela quieta, como se Jesus estivesse dizendo isso. Irmãos, Maria não se importou com as críticas, continuou fazendo o que ela ofertou o seu melhor. Porque o que ela estava fazendo era porque amava Jesus. É porque ela era grata a Jesus. Ela sabia o que Jesus fez por ela e ela cria em Jesus, por quem Jesus é. É impossível, meus irmãos, nós fazermos a obra de Deus sem receber crítica. É impossível você fazer algo para Jesus
sem você ser criticado, sem você ser perseguido, sem você ser, às vezes, até humilhado, caluniado. Mas, meu irmão, se você tiver medo disso aí, não dá para servir a Deus. Se você tiver medo de ser perseguido, não dá para ser discípulo de Jesus. Se você não quer sofrer por conta do Evangelho, não serve para ser crente. Está perdendo seu tempo. Porque se você for crente verdadeiro, for seguir Jesus, você vai ser perseguido. A perseguição começa por você mesmo. Sua carne não quer orar, a minha carne não quer ler a Bíblia. E os irmãos estão começando a perceber que se eu for me deixar levar pela minha carne, pelo diabo, pelo sistema mundano, pelo que as pessoas dizem, eu não sirvo para ser crente. Se a gente for servir a Jesus, meus irmãos, esperando a aprovação dos homens, os aplausos dos homens, se tiver interessado nisso, mais do que na aprovação de Deus, não serve. Não serve. Mas, se nós estivermos seguindo a Jesus, por amor a Ele, pelo que Ele é, pelo que Ele fez por mim, pelo que Ele fez por você, da onde Ele me tirou, da onde Ele lhe tirou, pois aqui é o canto certo. Judas é o primeiro que pulou com raiva. Maria ofereceu a Jesus, mas Judas disse que era para pegar aquilo dali, vender e dar aos pobres. Mas ela ofertou a pessoa certa, a Jesus. Porque Jesus vai dizer que ele estava ali só naquela hora e já estava partindo. E os pobres todo o tempo existiria como existe hoje e vai existir até o fim dos tempos. As pessoas de condições humildes, que precisam de ajuda, sempre vão existir. E Deus é glorificado quando a gente ajuda elas também. O Senhor Jesus ensina assim. Mas, Maria, diferente do que Judas disse, porque Judas era um falso filantropo. É um falso caridoso. Estava dizendo, vamos pegar esse dinheiro e dar aos pobres. Mas João chega a dizer que ele era ladrão e estava querendo que o dinheiro que fosse vendido, os 300 denários, botar dentro da salva, ele passasse a mão. Isso aí é o ser humano, né? Ele estava atrás de roubar. Aí inventou essa conversa dizendo, vamos pegar esse daí e dar aos pobres. Isso é um desperdício derramar sobre Jesus. E ele vendeu Jesus por quantas moedas, irmão? 30. Talvez fosse 10%. E nós, irmão? Nós estamos pegando um unguento, o nosso melhor, e colocando diante de Jesus para servir, ou nós estamos traindo Jesus por 10 ou 30 moedas de prata? Como eu disse aos irmãos, essa palavra também é para mim. E eu fiquei com medo, irmão, e com vergonha de Jesus. Porque muitas vezes na correria do dia a dia, eu tenho feito igual a Judas. Senão, se der tempo, eu oro. Se der tempo, eu leio a Bíblia. Se der tempo, eu vou visitar. Se der tempo, eu vou evangelizar. E o servir a Jesus, irmão, é bom para nós mesmos. Além de ser por amor a Ele, gratidão do que Ele tem feito, quem ganha é quem serve. Quando você vai fazer uma visita a um irmão, quem sai visitado é você. Se for fazer a visita, para a glória de Deus, é claro. Né? Se for fazer a visita para a sua glória, ou para inquietar ou incomodar
os outros, fique em casa que é melhor. Mas se você for fazer para orar com o irmão, ler a palavra, cantar um versículo, pode ir que você sabe que você foi. Um irmão que está num socorro e lhe chama, venha me socorrer, e quando você chega lá, vamos orar junto, meu irmão. Você vê que diz, mas homem, eu fui ali, o irmão me chamou para socorrer, na verdade quem foi socorrido foi eu, quem estava precisando era eu. Fazendo aquilo dali, Maria estava demonstrando o amor que ela tinha por Jesus. E ó Jesus, porque quando ele foi morto, que chegaram para preparar o seu corpo, ele já tinha ressuscitado. Então a hora era aquela. E ela creu no que Jesus falou. Porque os discípulos estavam ali como voando, sabe? Voando. Ele não estava acreditando que Jesus já ia ser levado para ser crucificado. E ela creu ao ponto de demonstrar pelo ato dela, ao ungir Jesus, que já estava esperando que Jesus ia ser crucificado quando saísse dali, daquele jantar de Betânia. E aí volta para a gente de novo. E nós, irmão? Quanto tempo nós temos separado para o Senhor? É até vergonhoso. Nós só temos culto na quarta de noite e no domingo de noite. E a gente ainda não vem. Mas não é só isso, irmão. É em casa, às vezes eu não paro 30 minutos durante o dia, de 24 horas, para fazer uma oração a Jesus. Eu, quando acordo o dia, em vez de orar, vou fazer já outras coisas. Se der tempo, eu oro. Se der tempo, eu leio a Bíblia. Quem é que perde com isso? Eu. Eu que vou definhando. A minha carne vai reinando, o velho homem querendo aparecer e a vida espiritual, zero. Morto, igual um defunto espiritualmente falando. E o contrário é verdadeiro. Se eu coloco Jesus como a minha prioridade, como Maria, que o que tinha depositou a serviço do Senhor para ungir o seu corpo, se eu coloco ele em primeiro, quem vai ser abençoado, irmão, primeiro sou eu. Terei uma vida espiritual sadia. Estarei preparado para as coisas que vão surgir no decorrer daquele dia. Não agirei, irmãos, por impulso ou deixando a carne reinar. Desse banquete, Judas já saiu dali e foi trair Jesus por 30 moedas. Enquanto Maria estava ofertando o seu melhor. E quem estava com a língua descendo o cacete em Maria? Judas. Achando ruim, porque ele era muito bom, né? Ele era muito bom. Vou dar aos pobres. Desde que João revela no Evangelho, o evangelista, que ele já estava atrás de roubar. Disse, Judas não disse isso porque queria ajudar os pobres. Judas disse isso porque era ladrão. E a gente tem que ter cuidado com isso. Quais são as intenções do nosso coração no serviço a Jesus? Eu estou servindo a Jesus porque eu amo Ele, eu sou grato a Ele, ou eu estou servindo a Jesus porque eu quero roubar Ele? Meter a mão no que não é devido. Os dias de serviço de Maria, tudo que ela juntou estava ali naquele vasinho. Em face das propostas do discípulo de ter empregado esse valor para socorrer os pobres, Jesus disse que eles teriam outras oportunidades para ajudar os pobres, uma vez que nunca haverá na história um tempo em que os pobres deixarão de existir, mas ele os deixaria e voltaria ao céu, e essa oportunidade passaria para sempre. Os irmãos sabem quando foi que Jesus vai vir agora para ser crucificado, botado um unguento sobre ele e ele ser entregue na cruz? Nenhuma vez, porque ele já fez isso. Sabe o que é que significa, irmãos? Aquela era a última chance. Nós estamos falando hoje do Evangelho.
anunciando o arrependimento e a salvação. As pessoas estão ouvindo, os irmãos estão ouvindo, eu estou ouvindo, quem está em casa está ouvindo, ninguém aqui é morto. Mas talvez seja a última chance que Jesus está me dando e dando a você para a gente se arrepender e se converter. E talvez a gente não esteja nem dando satisfação ou importância. Eu vou dar um exemplo. Quando for prender Jesus, o que é que Pedro fez? Passou lá a espada. Agiu por impulso. Talvez se ele tivesse prestado atenção no que Jesus estava dizendo, ele estava igual Maria esperando que os homens iam ser presos. Que Jesus ia ser preso. Jesus, bem que o Senhor disse que o Senhor ia ser preso. Vamos aqui, o que é que é para eu fazer? Mas o que é que ele fez? Plantou lá a espada. Foi obrigado Jesus a repreender ele, dizer, ei Pedro, não é assim não. Que a gente está no culto, irmão, conversando, sem prestar atenção, perdendo o tempo. Que não dá nem uma hora de culto aqui. E Jesus falando com a gente, e a gente não se importando. E quando sai lá fora, a gente age por impulso. Bota tudo a perder. Porque quando a gente age por impulso, a gente bota a perder. A gente perde a razão. Maria, a prioridade dela, da irmã de Lázaro, de Marta, a prioridade dela era Jesus. Prove isso, irmão Lohan. Quando Jesus chegou lá, os irmãos sabem da história. Quem foi que reclamou que estava muito atarefada, que nem nós, né? Era Marta. O que foi que ela disse? Jesus, manda Maria me ajudar. Eu estou aqui ajeitando as coisas, ela aí. Jesus disse, deixe ela, Marta. Ela escolheu a melhor parte e não lhe será tirada. Ei, meus irmãos, nós temos que aprender muito com os irmãos da Bíblia. Maria sabia que só tinha aquela oportunidade de estar mais Jesus e não quis desperdiçar, irmãos. E aí a gente desperdiça as oportunidades de estar mais Jesus por conta de 30 contos, ou de 30 moedas de prata, ou o que quer que seja, ou até por nada. Por conta de um celular velho. Nós perdemos as oportunidades de estar servindo ao Senhor. E Maria tanto escutou Jesus, como creu, e como deu o seu melhor antes de Jesus ser crucificado. E Maria não era rica não, viu, irmão? O povo hoje só olha para quem tem as coisas. Ela era irmãzinha simples. Talvez que nem você, mas ela amava Jesus. Ela era grata ao mestre. Pelo que o mestre fez por ela, pelo seu irmão, que ressuscitou a ele, Lázaro ao 4º dia. Os discípulos, irmão, estavam dizendo que era desperdício. Que ele estava com Jesus, viu? E Maria ungiu o Filho de Deus. Sabe o que é que Jesus disse? Enquanto houver pregação do Evangelho, vai ser lembrado do que ela fez. E hoje nós estamos aqui falando de quem? De Jesus e do ato que a irmã Maria fez com ele. Porque, irmãos, ela aproveitou a oportunidade de mostrar o seu amor pelo seu Salvador Jesus Cristo. O que é que isso quer ver, irmão Lohan? Será que eu e você temos a oportunidade de mostrar o nosso amor a Jesus? Você vai dizer todo dia. Todo dia a gente é confrontado por dizer que é crente. Você não disser que é crente ou disser que se afastou, ninguém diz nada com você. Agora, se você disser que é crente, todo dia você é confrontado. E o que nós estamos fazendo com essa oportunidade de demonstrar o nosso amor por Jesus Cristo? Os discípulos estavam indignados, viu? Ixi, como se fosse deles. Nem deles era. Foi de Maria, ela atrapalhou, ela juntou aquilo dali e deu a Jesus. Não tinha nem motivo de eles ficarem indignados, mas eles se indignaram, murmuraram, molestaram a irmã. Ei, meus irmãos, qual é a nossa motivação de estar aqui? É para passar o tempo? Ou é porque a gente reconhece o que Jesus é?
Ou é porque a gente ama e é grato a Cristo Jesus? Meus irmãos, se a gente estamos prestando o nosso melhor para o Senhor Jesus Cristo, a gente não pode esperar os aplausos do homem. O que importa é fazer por amor a Jesus. É a aprovação de Deus. Pronto. Só que a gente é tão motivado pelas coisas daqui, irmãos, que esquece as coisas de São de cima. Aquele ato de Maria não era para ela aparecer ali, não. O ato dela, olha, para onde era? Para cima. Ia gerar frutos para a eternidade. Às vezes, irmão, quando a gente vê aquelas críticas dos discípulos, pensava até que ele estava preocupado com as pessoas mais carentes. Mas não era. Era da boca para fora. Agora Maria, ela se antecipou para ungir Jesus porque estava próximo à sua partida. E Jesus então mandou os discípulos parar com aquelas críticas, com a irmãzinha, deixar a irmãzinha quieta. Ela não era também ovelha deles, ela era de Jesus, discípulo de Jesus. Ela fez, irmão, o melhor, e era para o sepultamento do Senhor. Jesus diz isso. Final do versículo, Jesus, no versículo 11, diz: porque os pobres, na verdade, versículo 10, mas Jesus, sabendo disto, diz: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendo convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo, este evangelho será também contado o que ela fez para a memória sua. E ela fez isso quando, irmãos? Para a pessoa certa, que era Jesus, e fez isso no tempo certo. Se ela esperasse para depois do sepultamento, não dava mais tempo, porque no terceiro dia Jesus ressuscitou. Ela se antecipou, fez antes, ungiu Jesus, fez a boa ação, como ele diz. Por quê, irmãos? Porque ela creu. E nós? Nós estamos vivendo crendo em Jesus, crendo que ele vai voltar, esperando a sua volta, ou a gente está envolvido com as coisas daqui e deixando Jesus de lado, ou então até para trás. O fato da gente vir na igreja, irmão, não quer dizer nada. Irmão Lohan, eu vim aqui, não quer dizer nada. Porque nós podemos estar vindo aqui todo dia. E chega em casa, nós não oramos, nós não lê a Bíblia, nós não conversa com Jesus, nós não faz o melhor para Ele, nós não serve a Ele. Então que hoje nós possamos aprender com a nossa irmã. Que possamos ser confrontados por esta palavra. Porque enquanto os discípulos estavam aperreados com aquilo dali, incomodados, Jesus disse: ela está preparando-me para o meu sepultamento. Sabe o que é que Jesus está dizendo? Ela está crendo em tudo que eu venho ensinando. E está esperando o dia chegar. E ela fez tudo isso, irmãos, numa casa humilde, num recôndito, na aldeia de Betânia. Isso tem sido contado até hoje. Mas ela não fez para aparecer. Foi lá num jantarzinho simples e deu o seu melhor. Porque quem ama Jesus, irmão, ele não tem interesse em aparecer, não. Se a gente tiver interesse em aparecer, pois nós estamos precisando aprender com Jesus. Nós estamos longe. Nós estamos longe. As obras de Deus, irmão, para fazer com sinceridade, só é possível se Jesus ajudar, que ele disse: sem mim nada foseis fazer. Se nós amamos ele verdadeiramente, e isso é comprovado da forma como a gente pratica. A gente demonstra o que praticamos para o Senhor, pode demonstrar o nosso amor e gratidão a ele,
ou a nossa revolta, rebeldia e ódio contra as coisas de Deus? Se lembra o que eu disse no começo? Só tem duas reações quando se fala o nome de Jesus ou prega o seu evangelho. Ou você se converte, crê, segue, se arrepende, ou você se revolta, fica com ódio, abandona, deixa. Fica essa reflexão para mim e para os irmãos. O que é que a gente vai fazer a partir de hoje? Ou a gente vai dar prioridade e atenção, o nosso melhor a Jesus pelo que a gente ama a Ele, ou a gente vai dar a sobra, o resto, ou não vai dar nada a quem já fez tudo por mim e por você. Porque isso demonstra se a gente está longe ou se a gente está perto de Jesus. Quem vive orando, irmãos, com sinceridade, não é para aparecer não, que para aparecer não se importa. Ou diz que quem gosta de se aparecer se pinta e sai na rua, né? Quem vive com sinceridade, orando, lendo a palavra, servindo a Jesus com o seu melhor, nem precisa dizer. Onde chega, é notado, o povo vê ter alguma coisa diferente com essa irmãzinha, com esse irmãozinho. Diga logo, meu irmão, o que é que está acontecendo, o que é que você tem para dizer para a gente, porque o desmantelo do mundo está grande, o povo está tudo se acabando, né? Já é todo mundo nesse ritmo frenético. A Bíblia diz que quando chegasse esse tempo, se os dias não fosse abreviado, ninguém aguentava. E só vai aguentar quem permanecer no quartinho de oração, na leitura da Bíblia, na comunhão com Jesus, dando o seu melhor, derramando um unguento sobre o altar do sacrifício do Senhor, nos pés do Mestre. Amém? Vamos orar, ficar de pé e orar. Senhor Jesus, nós estamos aqui, Pai, diante dos meus irmãos, diante do Senhor, diante da congregação, pedindo a Tua misericórdia, a Tua ajuda, Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados, pela forma como nós temos vivido, como eu, Senhor, tenho vivido. Eu confesso que eu estou longe da atitude de irmã Maria, que deu o melhor para o Senhor. Mas, Senhor, nos leva ao arrependimento sincero, nos leva à mudança de postura, que possamos amanhecer o dia de amanhã e já hoje de noite, antes de dormir, orar ao Senhor. Amanhã de manhã já amanhecer, se é que o Senhor vai nos dar a oportunidade de amanhã, porque o Senhor é quem sabe. Amanhecer orando, lendo a Tua palavra, colocando o Senhor na prioridade, no centro das nossas vidas. Porque as nossas atitudes demonstram, Senhor, onde a gente tem deixado o Senhor. Oh Jesus, nos ajuda. Tem misericórdia de nós, pecador. Porque nós não somos bons não, Pai. Nós somos maus. E bom é o Senhor. E o Senhor é o único que pode nos ajudar, é o único que pode nos socorrer, é o único que pode nos transformar segundo o seu caráter santo, para a gente amar o Senhor verdadeiramente. Que a Tua palavra fala, que a boca fala do que o coração está cheio. Se a gente fala de Jesus, é porque o nosso coração está cheio de Jesus. E só pode encher do Senhor se a gente te amar e estiver perto do Senhor. Mas se a gente fala de tudo no mundo, e menos do Senhor, meu Pai, é porque nós estamos precisando, viu? Voltar. Nos ajuda, Senhor. Voltar ao primeiro amor. Aviva esta obra, aviva cada coração, como a chuva que cai, Senhor, aqui no sertão, no tempo da seca, e chega o inverno e o Senhor derrama a chuva e faz brotar a vida. Que a vida tem nas nossas vidas, Senhor, e essa vida do Teu Espírito Santo, que faz como uma fonte a jorrar para a vida eterna. Nos dá uma semana abençoada. Abençoa cada um dos meus irmãos, Senhor. Me ajuda também, para que a gente possa nessa semana honrá-lo, louvá-lo, bendizê-lo e anunciar o Teu Evangelho a quem precisa ouvir. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.
que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém. Os irmãos